As Aventuras de Martinho Lutero. Uma jornada infantil pela Reforma Protestante. Olá, amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa aventura incrível no tempo, para conhecer um homem muito corajoso, chamado Martinho Lutero. Estão prontos para essa viagem? Então, apertem os cintos, porque a nossa máquina do tempo já vai decolar. Há muito tempo, numa terra chamada Alemanha, vivia um jovem chamado Martinho. Ele era muito estudioso e curioso. Seus pais queriam que ele se tornasse um advogado. Mas algo extraordinário aconteceu. Um dia, durante uma terrível tempestade de raios, Martinho ficou com muito medo. Ele prometeu que, se sobrevivesse, dedicaria sua vida a Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Martinho se tornou um monge. Ele vivia num lugar chamado mosteiro, onde passava os dias orando, estudando a Bíblia e pensando muito sobre Deus. Ele queria fazer tudo certinho para agradar a Deus. Mas, quanto mais ele tentava, mais sentia que nunca era o suficiente. Ele se sentia preocupado e um pouco triste, achando que nunca conseguiria ser bom o bastante. Um dia, enquanto lia a Bíblia com muita atenção, Martinho encontrou uma passagem que mudou tudo. Ele leu que a fé em Deus e no seu amor era o mais importante de tudo. Não era sobre fazer 1000 coisas perfeitas, mas sobre acreditar de coração. Uau! Aquilo foi como uma luz que se acendeu dentro dele. Ele sentiu uma paz e uma alegria tão grandes que quis compartilhar essa descoberta com todo mundo. Naquela época, a igreja fazia algumas coisas que Martinho achava que não estavam certas. Por exemplo, eles vendiam pedacinhos de papel chamados indulgências, dizendo que comprar um deles poderia perdoar os pecados das pessoas. Martinho pensou: HMM, isso não parece certo. O amor de Deus não pode ser comprado. É um presente! Ele sentia que isso não estava de acordo com o que a Bíblia ensinava. Então, nosso corajoso Martinho decidiu agir. Ele escreveu uma lista com 95 coisas que ele achava que a igreja precisava discutir e melhorar. Eram as suas 95 teses. E sabem o que ele fez? Diz a história que ele foi até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e, pum, pregou a lista lá, para que todos pudessem ler e pensar sobre o assunto. Ele não queria brigar, ele só queria conversar e ajudar a igreja a voltar para o caminho que ele acreditava ser o correto, o caminho da Bíblia. A invenção da prensa, uma máquina que imprimia livros e papéis muito rápido, ajudou as ideias de Martinho a se espalharem como vento. As 95 teses foram copiadas e lidas por pessoas em toda a Alemanha e até em outros países. Muitas pessoas concordaram com ele e começaram a questionar as coisas também. Foi como uma grande onda de novas ideias, se espalhando por toda a Europa. Mas nem todo mundo gostou do que Martinho estava dizendo. O Papa e outros líderes poderosos da igreja ficaram muito bravos. Eles chamaram Martinho para se explicar e ordenaram que ele dissesse que tudo o que escreveu estava errado. Mas Martinho Lutero era um homem de muita convicção. Ele ficou diante de todos e disse que não podia ir contra o que ele acreditava ser a verdade da Bíblia. Ele foi muito corajoso, mesmo sabendo que isso poderia trazer grandes problemas para ele. Por causa de sua coragem, Martinho foi excomungado, ou seja, expulso da igreja. Ele teve que se esconder por um tempo para se proteger. Ele ficou num castelo chamado Wartburg. E sabem o que ele fez lá? Ele teve uma ideia brilhante. Ele decidiu traduzir a Bíblia, que na época era escrita em latim, uma língua que poucas pessoas entendiam, para o alemão, a língua que o povo falava. Imaginem só. Pela primeira vez, as pessoas comuns, como os padeiros, os ferreiros e as donas de casa, podiam ler as histórias da Bíblia com seus próprios olhos. Elas não precisavam mais que alguém lhes contasse primeiro o que estava escrito. Isso foi uma revolução! Foi um presente incrível que Martinho deu ao seu povo. Ele queria que todos tivessem acesso direto à palavra de Deus. As ideias de Martinho Lutero deram início a um grande movimento chamado Reforma Protestante. Muitas pessoas começaram a seguir seus ensinamentos, formando novas igrejas que focavam na fé e na Bíblia. Isso mudou não só a religião, mas também a cultura, a educação e até a forma como os países eram organizados. Martinho também se casou com uma mulher incrível chamada Catarina von Bora.
que tinha sido uma freira, e juntos eles tiveram uma família grande e feliz, mostrando um novo exemplo de vida para os líderes religiosos. E assim, a aventura do nosso herói, Martinho Lutero, nos ensina uma lição muito importante. Devemos sempre buscar a verdade e ter coragem para defender aquilo em que acreditamos, mesmo que seja difícil. Ele nos mostrou a importância de ler, de pensar por nós mesmos e de compartilhar as boas ideias com o mundo. A jornada dele não foi fácil, mas sua coragem mudou a história para sempre. E aí, gostaram de conhecer a história do corajoso Martinho Lutero? Ele foi um verdadeiro aventureiro das ideias. Espero que tenham se divertido e aprendido bastante com a nossa viagem no tempo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram do vídeo e de se inscrever no canal para não perderem as nossas próximas aventuras históricas. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!